Fala pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje o primeiro episódio da série Doutor Tiago Entrevista. Estamos aqui com uma figura ilustre que nós recepcionamos aqui na minha humilde residência, que é o doutor Gustavo Janot. Muito prazer em recebê-lo, meu amigo. Prazer é todo meu. Uma pessoa que eu admiro muito e fiz questão de chamá-lo aqui para a gente discutir um pouquinho, conhecer mais sobre a história dele. Vamos aí nos aprofundar de uma pessoa bem respeitada. Ele é médico do Hospital Israelita Albert Einstein, hospital também que eu trabalho, e a gente se conheceu ali na minha fase de residente. Aprendi muito com ele e gostaria de pedir que ele se apresentasse nesse começo e falasse de onde é que você veio, de onde é que você nasceu, né? Como é que você chegou aqui nessa selva de pedra que é São Paulo. Bem, inicialmente, Tiago, obrigado pelo convite. Uma honra estar participando aqui com você. Eu também admiro você foi um residente que se destacou bastante na UTI. A gente trocava muitas ideias no seu período de estágio. É um prazer estar aqui, poder te ajudar. Bem, me chamo Gustavo Faisal Janot de Matos, eu sou médico, eu trabalho na área de UTI, sou clínico geral de formação, intensivista. Eu sou carioca, formação na Universidade Federal Fluminense. E eu cheguei aqui em São Paulo, onde eu vim fazer residência aqui. Tá. Em 1995 eu me formei, e em 94 eu tive uma aula com a doutora Carmen Valente e o professor Carlos Carvalho, da USP, lá no hospital que eu era interno, lá no Rio, a Clínica São Vicente da Gávea. Tá. E esses médicos falando do protocolo de ventilação mecânica em SARA, na USP e tudo, eu falei, caraca, eu tenho que ir para lá, pô. Eu tenho que ir para lá, conhecer isso aí. Eu estava me preparando para fazer residência nos Estados Unidos. Aconteceu uma coisa curiosa na minha residência. Eu andei na mala do carro, fui assaltado, andei na mala do carro em 92. Tem umas histórias boas para contar aí, né? Vamos começar ali na decisão de fazer medicina, professor. O que é que levou você a, poxa, eu quero ser médico? Vamos começar da base, lá do comecinho da sua história. Quando eu tinha, acho que 13 ou 14 anos, eu me interessei muito em medicina. Eu lembro que tinha na banca um fascículo, um negócio chamado Medicina em Saúde. A capa era um braço, um músculo. Eu falei, caraca, eu quero aprender mais sobre isso aí. Para impressionar mesmo. Eu gostava de anatomia, enfim. Eu não sei fazer outra coisa, né? Então, começou a pensar fazer medicina. O sacrifício começa aí, estudar, concentrar, vestibular, faculdade. E esse episódio da faculdade, eu estava no 3º ano e eu fui assaltado, andei na mala do carro, falei, não quero mais ficar aqui no Brasil, eu quero ir embora. Você foi sequestrado, na verdade? Eu fui assaltado e sequestrado. Entendi. Na mala do carro. E aí eu falei, eu quero ir embora. Aí eu comecei a me preparar para fazer a prova americana. Entendi. O MSLE. USMLE, exatamente. Aí eu passei nos dois e na residência na USP. Aí eu vim morar em São Paulo. Aquela aula do professor Carlos, da doutora Carmen, me influenciaram a sair do Rio e vir para São Paulo, atrás de um centro de excelência. Entendi. E a medicina no Rio também não estava muito bem. Estava passando muita crise, muita falta de recurso. Eu gostava muito da minha faculdade. Tinham excelentes professores que marcaram muito a minha carreira. Qual foi a faculdade, professor? Federal Fluminense. E a UF, exatamente. Excelentes professores, tinha um hospital muito bacana, hospital universitário Antônio Pedro, muito bom. Adoro minha faculdade. Você era mais aquele aluno dedicado, típico nerd, né, como a gente fala, ou era mais tranquilão, estudava pouco, passava, ia bem? Não, no começo da faculdade, um pouco mais deslumbrado com a vida da faculdade, mas depois desse episódio aí eu fui bem focado. Entendi. Naquela época tinha muita greve, né? Então eu lembro que 2 greves emblemáticas de 3, 4 meses de duração, e os meus amigos, vamos viajar, vamos para Trancoso, vamos para... E eu tinha a prova do USMLE para estudar, né? Então foi nessa época que eu foquei na prova, meses estudando, de manhã, de tarde, de noite, para poder passar na prova. Esse evento aí que foi uma virada de chave para você, sim, né? Esse fato aí. Foi mais ou menos em que período, assim, em que ano da faculdade? 3º ano. 3º ano da faculdade. Tem algumas coisas que eu converso muito com os residentes, né? Tenho contato com o residente e com o estudante de medicina também, do próprio Einstein, que é o investimento que você faz na faculdade.
às vezes você passa a faculdade por passar e acaba chegando no final e o que é que ficou, né? Existiu algum tipo de preparação ou de atuação numa monitoria, no estágio extracurricular? Nessa época, como é que você fez para ter um extra, né? Então, no primeiro ano, nada. No segundo ano, eu virei monitor de anatomia. Eu queria ser cirurgião. Certo. Então, me dediquei 2 anos à monitoria de anatomia. Isso me ajudava, me dava um salário, né? Na época. Aquele braço muscular lá influenciou na sua escolha? Com certeza. Me dava um salário que eu podia pagar meu dia a dia na faculdade e ensinar, participar da cadeira, começar com a parte de pesquisa. Tudo isso foi muito importante, graças aos ensinamentos da anatomia, que eu aprendi uma série de coisas, como pesquisar no PubMed, fazer um trabalho com os alunos, um trabalho de conclusão de curso, com referência bibliográfica, toda a metodologia científica. Então isso foi muito importante para mim, o contato com os professores que abriam. Exato. O professor era patologista, outro era cirurgião geral, outro era de trauma, outro era vascular. Então ia abrindo um monte de curiosidades, aplicações práticas de uma coisa pouco prática, morfológica, no caso da anatomia. Isso foi muito legal, acho que foi um baita de um estímulo, né? Sim. E tem um ponto, desculpa interromper, que é isso? Que às vezes a gente não percebe quando é monitor, porque você começa a virar referencial de outras pessoas. É isso aí. As pessoas começam a lhe ver de uma forma diferente. E são essas mesmas pessoas que no futuro vão ser seus colegas. Eles vão chamar você para trabalhar junto, eles vão querer fazer parcerias, vão referenciar pacientes. E às vezes você na faculdade, você acha que ser monitor só ser monitor, vou lá ser monitor para ganhar o dinheiro. Só que o dinheiro é secundário. tem um universo de vantagens ali, não monetárias, não financeiras, que você vai ganhar e no futuro tem muito fruto para colher. Sem dúvida. E acho que você tocou num ponto importante, que é a questão financeira, né? Hoje o cidadão vai fazer medicina para ganhar dinheiro, ele vai se surpreender um pouco, vai ter um pouco de dificuldade. Mudou um pouco isso aí, né? Porque a questão é tanto o sacrifício, né? Eu trabalho, pra você ter ideia, me formei em 95, eu tenho agora 24 anos de formado. Até hoje eu trabalho fim de semana, trabalho feriado e Natal ou Ano Novo. Até hoje, eu nunca folguei um Natal e um Ano Novo na minha vida. Mesmo sendo chefe, né? Não, eu não sou chefe. Mas mesmo com 20 e poucos anos de bagagem e tudo, então... E a gente está sempre estudando, né, Tiago? A questão, não só na faculdade, como para passar na residência. Passar na residência não foi fácil, mas graças à preparação para a prova americana e tudo que eu consegui vir passar aqui em São Paulo, a prova é dificílima. Eu fiz residência na USP, é muito difícil de passar, a concorrência era muito grande, mas graças a essa dedicação e tudo, e sorte também, eu consegui passar, então... Quanto mais se trabalha, mais sorte tem, né, professor? Quanto mais se estuda, mais sorte tem também. Mas assim, eu lembro claramente de uma prova de residência da UERJ, eu fiz para cardiologia. Tá. Depois que eu quis fazer cirurgia e tudo, eu migrei para cardiologia, porque no internato o cirurgião só queria operar. Eu falei, não, vamos escutar o pulmão desse... Não, chama o clínico. Eu falei, pô, mas esses caras só querem saber de corte e costura, pô. E eu ficava fazendo curativo e levando tesourada na mão. Eu falei, opa, peraí, não é isso que eu não quero isso não. Aí fui fazer internato na clínica, me apaixonei, o mais próximo do que eu queria era a cardiologia, mas na verdade eu gostava era da urgência. Entendi. Por isso que eu fui fazer UTI. Você era mais ação. Claramente, voltando ao episódio do nervosismo, da prova da UERJ, primeira fase estava entre os 12, para a segunda fase eu estava em sexto, se eu não tivesse enganado. Prova discursiva. Uma questão claramente... Clearance de creatinina, qual é a fórmula? Me deu branco na hora. Porque aquilo ficou... Eu destruí minha prova, eu consegui zerar a prova. Eu escrevi de uma forma tão rápida que eu nem mesmo entendia a minha própria letra. Aquela letra de médico potencializada a 1000, a enésima potência. Então, nesse dia eu fiquei muito nervoso, eu tinha estudado pra caramba, saí triste. Como é que você estudava? Eu estudava diariamente, leitura no livro, nada de caderno, livro-texto. Certo. Como eu tinha a aspiração de ir para os Estados Unidos, meus livros eram em inglês. Você já estudava em inglês? Já estudava os livros em inglês. Tá. Bem tranquilo, né? Se você quer fazer medicina lá, você precisa ter a língua como proficiência, senão você não consegue. Seu nível era já... Você já estava se esforçando há um tempo. Eu tinha morado nos Estados Unidos quando era mais novo, então eu tinha fluência no inglês. Isso me ajudou também. Tá.
eu estudava basicamente em livro, né? E sempre com uma Perfeito. meta nos concursos e tudo. Eu foquei bastante. Meu último ano na faculdade foi de bastante estudo, muito sacrifício. Sim, Se você quer um ideal, aspira a um ideal maior, você precisa se dedicar, né? Então, com certeza. Esse ponto é legal porque às vezes é preciso entender como é que você gosta de estudar. Eu costumo dialogar muito isso com os meus colegas e com os estudantes também. Às vezes você é uma pessoa mais visual, ou não. Eu sou mais de escutar e de ver. Eu gosto de aula, eu gosto de vídeo do YouTube, mas tem pessoas que gostam mais de ler, gostam mais daquela leitura mesmo, adora ler, passa 2, 3, 4 horas lendo. Não é muito minha praia. Eu absorvo muito escutando e vendo. Então fica é uma dica, né, que você tem que, poxa vida, como é que eu aprendo melhor, né? Será que eu escutando aquela aula que foi dada, ou se eu lendo livro-textos, ou fazendo resumos e lendo ao mesmo tempo, né? A gente tem que aprender a aprender, né? Você tem que saber o que é que sim. potencializa o seu aprendizado. E às vezes você está no caminho errado, você está estudando lendo, sendo que você é mais de visual. Voltando à questão da... Essa questão, na minha época não existia, mal existia computador. Não existia. Internet não existia. Então, Ela era tinha livro... que ser no livro. Eu lembro claramente de... toda noite eu estudava. Diariamente. Diariamente. Perfeito. Sempre. Porque na época a área parte de... As áreas clínicas eram cursos de 6 semanas. Então como é que você vai aprender cardiologia em 6 semanas? Então, pô, Conteúdo um absurdo. Brown desse tamanho vai ler, mastigar ele em 6 semanas. Então você tinha que estudar algumas coisas no livro, outras coisas em outros textos, mas que eram mais, não o livro do Brown todo completo, mas um texto mais resumido. Sim. Um conselho que eu dou aos estudantes de medicina é estudar bastante fisiologia e fisiopatologia. Perfeito. Faz muito mais sentido você entender o conceito de fisiologia e fisiopatologia quando você vai aplicar na clínica. Semiologia, muito importante. A base, né? Então, é uma cadeira fundamental. Então, foi importante eu ter feito a prova americana, porque me deu o básico e a parte clínica, uma base boa. Perfeito. E aí, entrando na residência, como é que foi aquele impacto inicial de ser residente, né? De chegar felizão lá, rindo, e de repente alguém vai dar um murro na sua cara que você, opa, sou residente, né? Como é que foi essa impressão inicial? Como diz um professor meu, o professor Jorge Manaia, lá do Rio, de uma grande promessa por uma triste realidade. Né? Então, tem uma série de frases aí emblemáticas, né? De internos fecais vulgares para um residente R1, né? Residência, então, você ama o primeiro dia que você entra e ama mais ainda o dia que você sai. Tem essas frases. Mas foi importante que você sai muito cru do ponto de vista prático da faculdade. Né? Sim. Lembro que meu primeiro estágio foi uma UTI da nefra. Eu não sabia segurar no laringoscópio direito, não sabia fazer coisas que são básicas hoje. Mas isso tudo é por conta da nossa formação ser muito teórica, né? Sim. Mas eu acho que a residência é fundamental, acho que todo médico devia almejar a residência. Concordo. Diferencia claramente, na minha residência me diferenciou totalmente. Então, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi e estou colhendo frutos até hoje da residência que eu fiz. Você fez a clínica primeiro? Fiz 2 anos de clínica, meu ano, Thiago, foi o primeiro ano de 2 anos de clínica na USP. Antes era menos? Antes era um ano e depois você ia para a especialidade. Entendi. E eu fui a primeira turma, uma das primeiras turmas de residência de UTI. Naquela época a gente nem era chamado de residência de UTI, era o terceiro ano de residência em clínica médica, lotado em UTI, mas como as UTIs do complexo da USP, do HC, estão todas certificadas pela MIB, eu tinha carga horária suficiente para prestar a prova de título. Entendi. Então foram 3 anos de residência que diferenciaram totalmente a vida. Você faz um monte de contatos, aprende, é nessa hora que você vai conhecer pessoas que vão te ajudar, você vai aplicar tudo que você estudou na prática. Você tem muita responsabilidade como residente, consegue ter supervisão que te ajuda a você enxergar pontos que são importantes, dilemas. Então isso ajuda muito na formação. Eu recomendo todo mundo que que aspira a ser médico a brigar para fazer uma residência, estudar e se dedicar ao máximo na faculdade para aprender, ter base para poder chegar na residência e aprender e ser um bom profissional. Existe alguma diferença do clima da residência, da clínica médica, para o clima da intensiva? Você percebeu que existe mais hierarquia, menos hierarquia? Como é que foi isso? A UTI é uma lição de trabalho em equipe, né?
A gente trabalha em times, né? Visita multiprofissional. Você teve a oportunidade de ver como que a gente trabalha. Sim. Então, o trabalho na UTI é um trabalho muito coordenado, de comunicação, em equipe, como eu falei, especialidade, cada um respeitando a especialidade do outro, cada um contribuindo para poder tornar o atendimento melhor para o paciente. Só tem um fim ali, né? Que é o paciente. É o paciente, sem dúvida. Então, essa é uma lição de trabalho em equipe. É lógico que o clima numa UTI é pesado, porque a gente está lidando com emergências, mas não é assim, é um lugar mais... A gente tem que encarar que a UTI não é a anticâmara da morte, não é um lugar pesado que você está sob estresse o dia inteiro. Sim. É o lugar mais seguro do hospital, em que você vai monitorizar e tentar pegar mais precocemente o paciente que está deteriorando, para você dar o melhor tratamento para ele sair da curva de piora. Então, e nessa fase, a residência de UTI tinha quantos anos? quando eu era residente, tinha muito pouco tempo. Foi uma das primeiras turmas da USP de residência em UTI. Entendi. E aqueles preceptores terroristas, né? O pessoal que entrava, você se cagava de medo de não ter estudado os casos. Como é que você fazia com aquele preceptor que colocava medo, né? Tem alguns que atuam no chicote, né? Se você errar a dosagem do potássio de ontem, você tá frito. Como é que você fazia para superar isso aí? Isso é um clima ruim, né? Essa tensão aí é contraproducente, né? Então, assim, infelizmente ainda existe, tive professores assim, você vê isso. Mas sempre com argumentos e com conversa, né? Mas o ideal é um ambiente mais... equilibrado. Menos pesado, né? Agora, outro ponto é a responsabilidade, né? Quanto está o potássio? Pô, é melhor falar, eu não sei, vou checar, do que inventar um número e cair em descrédito, né? Eu tenho certeza que você que está assistindo agora, eu acho que você já inventou uma dosagem aí, pode acontecer. Eu vou confessar que eu já inventei. Então, numa UTI, se você quer uma relação de confiança no trabalho em equipe, você não pode fazer isso. Exato. Porque aí você perde a credibilidade e não acredita. Ficou residente café com leite. Ele fala um monte de coisa e ninguém acredita nele. Às vezes o medo que você tem, né? Tem aquele clima pesado que você não pode errar. Não, você é médico. Como é que você não sabe? Somos humanos, somos falíveis. Só que isso gera o terrorismo em você, né? Como um residente, e você às vezes se sente constrangido de dizer que não sabe. Mas é a melhor opção que existe. Não sabe? Não sei. Não tem problema. Esse negócio de médico ser indestrutível, né? Tem que saber de tudo, isso aí só vai trazer prejuízo. Isso aí, a próxima visita vem melhor preparado, anota, faz um esboço do que você vai falar na hora que for perguntado. Hoje em dia todo mundo com seu iPhone, seu iPad, fica muito mais fácil. Você tem a vantagem tecnológica. Né? Exato. E aí chegamos perto agora dos dias presentes que você está trabalhando, né? Como é que foi a entrada no mercado de trabalho? Dias presentes mais ou menos, né? Que você já está há quanto tempo aí já atuando? Eu me formei em 95, saí da residência em 99. De intensiva em 99. Tá. E essa entrada inicial, você já era residente, já tinha feito a residência de intensiva, era médico intensivista. Um dos primeiros, né, a se formar. Aliás, a primeira turma que se formou. Uma das. Foi fácil entrar nesse mercado? Como é que foi essa chegada em trabalhar? Assim que nos últimos meses da faculdade, da residência, eu recebi um convite para ser diarista da unidade de transplante de fígado. Já no final da residência? Perfeito. Faltando uns 3, 4 meses para acabar. Então, assim que eu saí da residência, no dia seguinte eu já estava empregado. Tinha uma carência, ainda existe uma carência muito grande de intensivistas. E eu fui trabalhar, sem dúvida. É uma especialidade que tem um mercado aí danado. Bom. Agora tem que gostar, né? Não adianta eu querer detestar a emergência, odiar, entubar. Vou fazer intensiva porque está precisando. Sem dúvida. Perfeito. Tem que gostar, porque você vai ter que trabalhar de noite, fim de semana, feriado. Plantão. É plantão, não tem jeito. Plantão. Assim como você vai no consultório, vai de manhã tocar cirurgia como anestesista ou cirurgião, é o plantão da UTI. Mas o importante é que na época que eu me formei, Thiago, não era reconhecido como uma especialidade. Tá. Então, a primeira coisa quando eu falei, você é intensivista, você está louco, você não vai ter uma especialidade, você vai dar plantão sua vida inteira. Isso é o que eu gosto de fazer. Sofria preconceito. Porque não existia isso. Então, de certa forma, a gente foi um dos desbravadores do mercado. Fui fazer minha prova de título em 2000. Então, existe hoje diarista, você trabalha durante o dia, não trabalha mais à noite. Entendi. Então, existem posições boas nesse sentido. Você tem como evoluir na carreira, né? Sem dúvida. Existe plano de carreira. Não necessariamente você precisa ser administrador da UTI.
mas você pode ser o sênior, administrativo, assistencial, diarista. Agora eu estou trabalhando a área, se você quiser, administrativo, sair da beira do leito, ir para a coordenação. A área de segurança hospitalar, que é uma área que está crescendo muito. Perfeito. Os intensivistas têm uma bagagem grande para isso. E nesse seu primeiro trabalho, né, UTI do fígado, transplante pós-TX hepático, teve algum caso aí que marcou na sua cabeça, que deixou assim uma cicatriz ou positiva ou negativa? Diversos, né? São doentes um dilema muito grande, tratar desse paciente, lista de transplante, pós-transplante imediato, né? A gente era referência de ciência hepática aguda grave, então fazia muito transplante em fulminante. Caso grave. Casos emblemáticos e vários, mas uma coisa que me chamava a atenção é que no começo, quando eu comecei a trabalhar lá, eu não tinha muita experiência com esse tipo de doente. O doente que com hipertensão portal, ele dá sinais de que vai ter uma hematêmese. E aí no começo você andava sempre atrás, né? Então depois que você vai ganhando câncer, você já sabe, aquele cara vai sangrar, ele está meio nauseado, tudo está esquisito, começou a entrar em encefalopatia, então você já se preparava. Então eu me lembro de uma vez entubar um paciente desse, o cara vomitou, hematêmese. Aí eu comecei a antever, antes dele vomitar, eu já protegia via aérea. Então, tem vários casos emblemáticos ali. Paciente realmente está à beira da morte. A maioria das vezes, hepatite fulminante, quando vai para a cirurgia, assim, tem que ir rápido, senão não tem jeito, é TX de urgência, né? Você tem que tirar ele o mais rápido possível. Edema cerebral, coagulopatia, infecção. Então... Tem uma medida que a gente faz no intraoperatório que é o BIS, que é a medida de um certo grau de atividade cerebral. Em hepatite fulminante, esse valor vai de 0 a 100. O normal da gente aqui conversando é de 90 para cima. Uma pessoa anestesiada entre 40 para 60. Eu já fiz essa anestesia em paciente com 0 de BIS, ou seja, o cérebro meio que não existia naquele momento, a atividade cerebral estava 0 ou próxima disso. Então você tem noção da gravidade desses casos, né? É um paciente muito difícil de manejar mesmo. Isso te dá, se lidar com esses doentes, te dá punch para você crescer, né? Você veio com couro grosso, né? Graças a eles. E o professor titular à época, ele não deixava ninguém funcionar os catéteres, era eu e o outro diarista. Você não pegava a central? Só eu e outro diarista, que só a gente Você devia adorar, então. O dia caía inteiro, tudo na minha mão. Quantos centrais? Eu era recém-formado, né? Você pegava quantos centrais, assim, no dia normal de trabalho? Nosso UTI tinha 5 leitos, a enfermaria tinha mais outros 12. Então, era tranquilamente 1 a 2 centrais por semana. Perfeito. Durante quase 3 anos só fazendo isso. Pegou uma mão boa de central. Até hoje você leva essa bagagem, né? Sim. E aí, você começou e permaneceu nessa UTI do fígado, quais foram os seus próximos passos? Então, eu fiz um projeto FAPESP de pesquisa com o professor titular, a gente ia adiante, só que aí teve um concurso que ele saiu, ele perdeu, e aí eu tive que mudar também minha carreira. Mudei de UTI, isso foi em 99 a 2001, eu mudei para a UTI da Clínica Médica, no 6º andar, e comecei a trabalhar no Einstein também em agosto de 2001. Foi convidado, você que se Fui convidado, graças a esse projeto FAPESP, um dos médicos da UTI do Einstein, que também participou da confecção desse projeto. O FAPESP é o quê, Júnior? É a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É uma entidade que dá fomento à pesquisa. A gente conseguiu R$100 mil à época, e isso, outras pessoas também queriam fazer esse projeto. Eu uni alguns médicos do HC, um deles era do Einstein, e surgiu o convite para eu ir para lá. E aí começou a sua história lá. Dr. Eliezer Silva, exatamente. Começou a minha história lá. Em 2003 eu fui contratado, eu era cooperado naquela época, 2003 contratado, e trabalho lá até hoje. Migrou a carga horária para lá? Totalmente. Chegando no Einstein, aquele cara que já tinha uma carga horária boa, já tinha uma bagagem legal, mas o Einstein, ele às vezes dá uma balançada na pessoa, né? Às vezes você chega lá, o clima é de cobrança, né? Você tem que entregar. É um hospital bem sério. E foi tranquilo para você nesse começo? Como é que você se relacionou nesse início aí do Einstein? No início era muito cobertura de... Você é coringa, né? Então cobre muita Sai noite, fim de semana, exatamente. Então, mas você trabalha muito. Eu cheguei a dar mais de 20 plantões mensais nessa transição, né? Entre
começar realmente a ficar efetivo no Einstein e sair do Hospital das Clínicas, né? Isso demorou de 2001 a 2003. Em 2003 eu fui efetivado. Em janeiro, em fevereiro, março, já tinha saído do HC. Perfeito. No começo é fácil, né? Ninguém te conhece. Mas como eu te falei, já pela experiência de ter trabalhado no HC, no transplante, trabalhado com várias equipes e sempre trabalhando em grupo, em conjunto, foi fácil se adaptar à equipe do Einstein. Uhum. Esse ponto é importante. Às vezes a gente quer chegar e sentar na janela. Não, né? Então, você tem que estar disposto a fazer plantão noturno, fazer plantão de final de semana, para adquirir seu espaço. Não dá para se formar e às vezes você pegar já segunda a sexta, 12 horas todos os dias. Primeiro você começa a cobrir no buraco. A pessoa te liga, tem um plantão hoje. Daqui a 3 horas aparece lá para mim. Hoje eu não posso. Então tá bom, a gente vai rever seu posicionamento em você ficar aqui no hospital. Tô indo, né? Perfeitamente, já cancelei tudo, tô indo. Né? O começo é assim, depois eu fiquei 5 anos fixo de fim de semana. Final de semana. Inicialmente sexta-noite, domingo-dia, depois sábado-dia e domingo-dia, que é o pior de todos. Você não tem vida. Complicado. Você trabalha a semana inteira num emprego, sábado, domingo, de dia no outro. Vai minando. Fiquei 1 ano assim. Depois eu fiquei mais 3, quase 4 anos. Sábado, dia, domingo à noite. Depois só domingo à noite e um dia da semana. Aí 5 anos depois eu saí do domingo à noite. O domingo à noite para você é o pior, é o mais tranquilo então. Se for para escolher. Pior em termos de você deixar de aproveitar seu fim de semana. Para mim é o pior. Domingo à noite é depressivo. Se você, assim, eu não assisto mais Fantástico, nem Faustão, nem Pânico, né, que acabou, que eu adorava assistir. Mas o domingo à noite, Janô, pô, não consigo ficar sem, não. Para mim, eu prefiro um sábado noite, domingo dia, né, um final de semana, um 24 invertido, do que um domingo noite. E, continuando a sua trajetória no Einstein, como é que foi essa virada para se tornar diarista do Einstein, né, o maior hospital da América Latina, e você se tornou diarista? Com a dedicação, as pessoas vão te conhecendo, você estando disponível, né? Eu criei minha carreira lá, comecei a trabalhar com a doutora Carmen na equipe dela, de pneumologia, então minha carga horária era centrada lá. Fiz o doutorado, meu doutorado foi feito lá no hospital, então pegar os pacientes com SARA, levar na tomografia, isso tudo foi me dando projeção no hospital, as pessoas foram me conhecendo. Seus esforços inteiros voltados para o Einstein. Doutorado, carga horária. O lado interpessoal acho que também é fundamental. Em qualquer hospital que você tiver, você tem que se relacionar bem com seus colegas. Sim. Porque se você criar inimigos, você vai travar. Vai chegar uma hora que vão bloquear você. E fazer boas relações, não só com os colegas médicos. Você tem que fazer boa relação com a enfermagem. Tem que fazer boa relação com o fisioterapeuta. Somos um time, né? Então, essa sua visão foi o que eu aprendi muito no nosso estágio lá, quando eu passei com você. Foi uma das maiores lições que eu aprendi, de chegar tranquilo, você é parte de um todo que vai beneficiar o paciente, escuta todo mundo, pergunta, tenta contribuir de alguma forma, e assim, não precisa ser mal educado, não precisa ser uma pessoa ríspida, né, bruta. A forma de conduzir... Isso é ruim até para a cultura de segurança local, né, Tiago? Hoje, trabalhando na área de segurança, quando você é ríspido, disruptivo, quando você persegue uma pessoa, ou quer mostrar para aquela pessoa que você é melhor do que ela, ou quer punir aquela pessoa se ela não souber, isso é muito ruim, porque a pessoa vai ter medo, e isso vai gerar falha de comunicação, e isso vai colocar o cuidado do paciente em risco. Então não há nada que a gente não possa fazer com segurança e de forma educada. Ok. Então... Um diarista, Janô, qual é a função do diarista? Qual é a visão que ele tem diferente de um plantonista? Como é que você atua? Primeiro que o diarista, o plantonista, ele vê a coisa de uma forma vertical, né? Ele dá um plantão de 6 a 12 horas, não tem vínculo horizontal com aquele paciente. O diarista vê aquele paciente todos os dias, de manhã ou à tarde, e tem uma noção muito melhor do segmento da história daquele paciente. Então hoje, times com diaristas têm performance muito melhor do que times que só têm plantonistas verticais, né? O diarista é importante para criar vínculo com a equipe, vínculo com a família, diminuir transições de cuidado. Então, cada transição de cuidado, que é passagem de plantão que a gente pode perder um monte de informação. Das 7 horas da manhã às 19 da noite. Se todo dia você faz uma transição
7h a 1h. 7 da manhã tem transição, 1 da tarde tem transição, 19 horas tem transição, 7 da manhã de novo tem transição, você começa a ter um monte de fragmentação do cuidado. A gente percebe muito isso. E se você fizer uma transição ruim, certamente seu paciente pode sofrer por isso. Existem várias evidências aí de que isso aumenta a chance de erro e de evento. Perfeito. Quando você tem um time diarista, a transição volta sempre para a mesma pessoa ou para o mesmo time pequeno que está cuidando daquele paciente. E direciona Isso melhor. facilita muito a comunicação, a transição de informação. Perfeito. Hoje, com os prontuários eletrônicos, a gente consegue ter ferramentas que conseguem estruturar a passagem de plantão, eliminar o papelzinho e eliminar a perda de informações. Você consegue deixar gravado no arquivo do paciente, no prontuário dele, todas as informações pertinentes. Mas tem um diarista, onde a família te reconhece, o paciente te reconhece, as equipes que dão suporte ao paciente te conhecem, isso facilita muito o cuidado. Voltando a essa questão da transição, eu cansei de presenciar, eu trabalhei como intensivista já, lá em João Pessoa, eu fiz a faculdade lá e permaneci um tempo trabalhando como intensivista. E a quantidade de o paciente parou que existia nesses períodos, assim, que tá todo mundo ali conversando, né? Tá aquele passagem de plantão, não sei o quê. Ah, não, vamos passar aqui mesmo, no postinho de enfermagem. E aí, de repente, vem um técnico e fala, o paciente parou. Tipo assim, o paciente não tá aqui normal e para. É um processo de parar, né? Ele vai morrendo progressivamente. E se você abandona o paciente, você vai perder esse timing de atuar para reverter algo que é reversível. Ninguém para assim, há poucas pessoas que param em 1, 2 segundos. É um processo de morrer. E esse gap que existe é fundamental. Cada vez mais a gente tem que atuar nessas transições aí que você falou. Voltando à questão do diarista, como é que você conduz a questão da família? Porque trabalhar em intensiva, você tem não apenas o paciente, que é um paciente grave, é um paciente que vem com uma série de familiares e que tem dores também daquele paciente, né? Você tem algum método para se comunicar, para dar uma notícia mais trágica, digamos assim? Como é que você se atua? Sim, não é nada simples falar de notícia ruim, né? Sim. Mas tem que encarar a família como parte do cuidado. É muito importante se eu, por exemplo, tivesse um familiar na UTI, eu gostaria muito de participar do cuidado, que as pessoas me discutissem comigo, me informassem sobre o que estivesse acontecendo. Perfeito. Então eu me coloco muito no lugar daquela pessoa que está do outro lado. Sempre de uma forma em que você mostra empatia, em que você mostra que você está preocupado e está fazendo de tudo para que aquela pessoa, que o seu time está fazendo de tudo para que aquele paciente tenha o melhor cuidado. Então, respeito à família, a necessidade de participar o familiar do que está acontecendo e trazer o familiar para perto no momento em que ele está ansioso, com sentimento de perda muitas vezes, sim, preocupado com o futuro, com aquele ente querido que está entre a vida e a morte, ou que vai fazer um procedimento de risco. A gente tem que respeitar, entender isso e trazer o paciente ou o familiar para próximo para a gente poder participar do que está acontecendo. No Einstein tem uma peculiaridade em alguns outros hospitais aqui de São Paulo que a visita ela é constante. O familiar pode estar em qualquer momento do lado do paciente. As melhores práticas não existe mais horário de visita. Horário de visita é todo o horário. Todo horário. Só não pode entrar no box na hora que você está fazendo um procedimento de higiene, um procedimento em que você precisa de técnicas de asepsia e antisepsia adequados. Mas, de fora isso, a família tem todo o direito de participar da vida do paciente e não ter. Aliás, é encorajado que ele faça isso, que isso ajuda a diminuir falhas de comunicação. Né? As pessoas entendem o que a nossa equipe está fazendo. E o familiar ajuda. Às vezes ele passa. Não, ele tá é barreira. Você não lavou a mão. Ele não é o João das couves, ele é o João. Sim. É óbvio, ele vai defender a família. Vai ser barreira. Exatamente. E no momento lá, Janot, da comunicação de uma notícia trágica, paciente que morreu, ou algo muito sério aconteceu, houve uma parada, teve reanimação. Como é que você conduz isso? Chama a família para um ambiente mais calmo? Sim. Eu sei que isso pode ajudar até numa prova de residência e na vida mesmo, né? Para fazer. Eu lembro que eu trabalhava na UTI e era um dos momentos mais estressantes para mim. Ter que comunicar o falecimento de um paciente meu. Além de eu estar sofrendo, eu sabia que eu ia compartilhar esse sofrimento, né? Às vezes ia ser até potencializado
pelo sofrimento da família. Como é que, nesses momentos, o que é que você faz? Tem que ter muita humildade, muito respeito à família, né? E como você falou, a gente tem na UTI a sala da família, que é um Perfeito. ambiente que a gente chama família, conversa, está para sentar, tem água, lenço, enfim. E sempre com muita humildade e respeito. E sempre falar a verdade, Thiago, nunca esconder a verdade do paciente ou do familiar. Sempre transparente, humilde, com respeito, com empatia e sempre se colocar do outro lado, né? Se fosse eu que estivesse ali, como que eu gostaria de receber aquela notícia? Como que eu gostaria? Vai mascando chiclete com um sorrisinho na cara e falar, infelizmente morreu? Então, não é desse jeito que a gente gostaria. A gente tem que pensar muito no como a gente vai lidar. Se aquela pessoa que a gente vai falar, se fosse a minha mãe, se fosse o meu pai, se fosse eu. O treinamento da empatia, eu acho que ele é fundamental, não só para médico, mas para tudo pessoas. Na vida, né? Se você se colocar no lugar do outro, assim, você muda totalmente seu comportamento. Quantas vezes a gente não se pega falando alto, às vezes um colega conversando alto e tá a enfermaria inteira escutando uma brincadeira, né? É umas conversas sem futuro nenhum e tá cheio de pessoas doentes ali. Você vai transmitir uma informação dessa, então treinar empatia é algo muito difícil às vezes. Porque empatia não é simpatia, né? Sim. Você não... você está sofrendo esses dias, essa semana retrasada. Eu fui pegar um plantão e estava meio passando mal de manhã, né? Cheguei às 7 horas, estava passando mal e aí comecei a ter vontade de vomitar, né? Nauseando, aquele negócio, já puxei o lixeiro aqui do lado. Você sente que vai vomitar, abre o lixeiro para ajudar, né? Vai que o lixeiro ajuda a vir o vômito. Aí vomitei, botei para fora lá meu café da manhã reforçado. E aí eu estava na transição do plantão, eu cheguei no quarto e a plantonista que eu ia render, ela não tinha encontrado com ela. Aí ela abriu a porta, ela estava indo embora, né? Ela abriu a porta assim, o que foi? Tá tudo bem? Eu tô meio mal, acabei de vomitar aqui, não sei o quê. Ah, tá bom, já recebeu, né? Tchau. Rindo assim, bem feliz, tá bom, tchau. Aí eu, poxa vida, se fosse eu, o cara tá vomitando, tá passando casa, mal, né? Pô, tá tudo bem. Aí, então, né? Você acha que aguenta, né? Você quer que eu chame ajuda? Então, simpatia é uma coisa. Pô, beleza, tudo bem. Empatia não, poxa, o cara tá sofrendo, né? Vamos mudar o comportamento para entender o que ele tá passando, né? E outra coisa importante, Thiago, é que o paciente vai para a UTI, o problema vira seu. Aquele problema é seu. Então, você tem que tratar com respeito, dignidade, humildade e resolver o problema. Não passar o problema para outra pessoa. Então, internou na UTI, o problema é meu. Eu vou resolver, eu sou responsável. E às vezes, se a minha enfermeira está com alguma dúvida, eu sou responsável de ajudar ela. Pela equipe. Então é um time. Tem que ter esse ajuste mental, senão não vai dar. Na visão do plantonista, né, às vezes você dá uma segurada no problema sem resolver, porque você sabe que vai acabar seu plantão, né? Sabe, 19 horas, não é mais problema meu. Já entreguei. Aí que tá. Aí o cara que vai dar plantão na UTI para agir dessa forma, não tá melhor certo. Nem começar o plantão. Então. Porque tem um plantonista que é coberto em Tefal, não gruda nenhum problema nele, né? Escorrega tudo, né? A gente tem que resolver problema, né? Se está na UTI, o problema é comigo. No meu plantão, a bucha é minha. Se eu for não entrar no plantão para não querer resolver problema, melhor vai fazer dermato, vai fazer outra coisa. Problema. Que UTI é isso. São outros problemas, né? Aí, Quem vai fazer dermato tem outros problemas. Às vezes é até pior. Às vezes até pior, assim, de estresse, não sei o quê. Mas você está na UTI, você se dispôs a isso, vamos resolver esses problemas. É isso aí. Hoje em dia você está atuando, fala um pouco sobre o hoje. Como é o seu dia de intensivista? Que horas você acorda? Como é que você chega no hospital? Como é que é a sua rotina diária? Então, lá em casa todo mundo acorda cedo, né? Então a gente 6h15 já estou de pé. Saio de casa umas 7 e pouquinho, 7h15. Tá. Começo lá na UTI 7h40, 7h50, geralmente 7h50. Que a gente tem a primeira visita, que chama de safety huddle. Ok. Depois eu vejo os pacientes da UTI, a gente fica até 1h30. E à tarde eu trabalho na área de segurança hospitalar. Melhorar processos, tornar nosso ambiente um ambiente mais seguro. Você identifica possíveis falhas na segurança do paciente, seria isso? Sim.
A gente tem um time de gerenciamento e vigilância de risco, que a gente atua proativamente em minimizar os riscos do paciente. E no Einstein, que é um hospital tão referência, você já conseguiu identificar um processo e melhorar? Sim, tem várias ações. Você já deve ter visto o ultrassom gástrico para evitar broncoaspiração, uma iniciativa que a gente, liderado pela Fernanda, que é a nossa responsável, ela instituiu esse protocolo. A gente tinha muito problema com broncoaspiração, hoje a gente tem ultrassom gástrico para evitar isso. Ok. Tem várias outras coisas, erro de medicação, medidas para diminuir as infecções associadas ao cuidado da saúde. Tá. Hoje a nossa taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica é baixa. A infecção urinária associada à sonda vesical é baixa. A infecção de corrente sanguínea associada a catéter é baixa. Tudo isso por medidas, você vai aprimorando o cuidado, vai minimizando as chances de complicações. Entendi. Isso tem um impacto muito grande no paciente. Isso é um ponto assim, que até hoje me desperta muito interesse. Quem está assistindo agora, que você recomenda algum material para se informar mais sobre essas melhorias de bundles de pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção do trato urinário? Tem alguma referência que você sugere para o pessoal que está assistindo? Tem os guidelines, né, de sociedade, se for na Sociedade Americana de Terapia Intensiva ou de torácica, né, ATS, American Thoracic Society, tem esses guidelines todos. E tem o Instituto de Melhorias em Cuidados de Saúde, é o IHI. Também tem várias iniciativas nesse sentido de melhorar a segurança, triggers para análise de eventos adversos graves. Perfeito. IHI.org. É Institute for Healthcare Improvement. Eu acho importante a gente falar sobre isso porque hoje a internet ela traz assim... Eles têm programação de graça, open school. Isso. E focar na informação. A internet ela vomita informação hoje em dia. Hoje em dia o acesso à informação ele não limita mais ninguém, porque todo mundo tem acesso à internet, né? Todo mundo assim que é médico, faz medicina, é especialista. E aí você saber onde encontrar a informação certa faz a diferença hoje em dia. Não é, antes você ia pesquisar algo, você ia na Barça, né? Você ia no livro-texto lá, Index Médicos. Então, Index Médicos. E aí era o acesso à informação que era chato. Hoje em dia não. Se você tiver um link para o lugar certo, você consegue resolver seu problema. Agora, às vezes você coloca no Google sobre pneumonia associada à ventilação mecânica. Vai sair lá, no mínimo, uns 8.000 artigos. Né? Sociedade de classe, né? de especialidade, né? Torácica, terapia intensiva, infectologia, cardiologia. Então, todas essas sociedades têm guidelines específicos, né, de anestesia, no seu caso. Né? E voltando... E muitas vezes de acesso de graça, né? São guidelines de massa, né? Então, eles não colocam o uso obrigatório, a assinatura obrigatória do site, né? Ou a assinatura da anuidade da sociedade. Em relação à sua personalidade, Junô, você sempre foi uma pessoa calma, uma pessoa mais tranquila? Não. Você vai ficando com o tempo, né? Mas vai amadurecendo e vai... essa época de ansiedade, de curso, né? Vai fazer concurso, na faculdade, você fica ansioso, né? Naquela época lá que traumatizou aquele evento, você... Bem ansioso, né? Enfim, questões do estresse pós-traumático, mas você passar num concurso difícil, que você tem que ler um monte de livro, competir com um monte de gente, é complexo, né? Prova de residência, na própria residência dorme pouco, trabalha muito, né? Pesado. Então, mas hoje acho que é importante para trabalhar em equipe ter calma, tem que ter educação, tem que ter paciência, humildade. Algo que eu queria frisar muito aqui o quanto que eu aprendi a me comportar observando você. Acho que é uma habilidade que você desenvolveu e que poucas pessoas têm, de ser uma pessoa equilibrada, centrada. Às vezes você está num hospital maior e existem algumas pessoas que detêm muito poder. E você é uma delas, você tem um poder de ser diarista, de ser responsável pela parte da segurança, determinar condutas, conduzir condutas, mas isso não torna você uma pessoa mais gananciosa ou uma pessoa mal educada, que destrata outros, né, que chega e não cumprimenta. Ainda existem médicos e colegas meus da minha idade, inclusive. Eu tenho 32 anos, entendeu? Eu tenho 4 anos de anestesia. E o lado interpessoal nosso
da categoria médica, ele é muito deficiente. A gente sabe muito medicina. Nosso lado médico ele é absurdo. Mas o interpessoal, a inteligência financeira, a inteligência intrapessoal, que é você se conhecer, né? O interpessoal é conhecer o outro. Esse lado seu, ele é potencializado também. Você estuda isso por fora, você tem uma preparação com outros profissionais ou é uma coisa sua? Você aprende, né? Trabalhar no Einstein, você aprende essa técnica de comunicação, né? Uhum. Porque lá a gente tem um modelo de hospital aberto. Então, o médico interna o seu paciente, nós da UTI damos o serviço para aquele médico. Então, tem que saber negociar. Se você não for um bom negociador, escutar o médico, discutir com ele o que é negociável, o que não é negociável, e impor ao mesmo tempo a sua opinião como especialista. Que você acha como certo, né? Que às vezes não é o que o cara acha como certo. Mas a especialidade é minha, a responsabilidade é minha, a bola está comigo. Entendi. Então eu tenho que fazer isso de uma forma em que ele não fique irritado comigo e que não prejudique o paciente. Então, diálogo, tem que saber se colocar, tem que ter postura, né? Tem que ter conhecimento. E o tempo também ajuda, Thiago. Eu trabalho no hospital há 18 anos. Então, essas pessoas conhecem, vai te conhecendo com o tempo, vão respeitando o teu trabalho. Vem que você é uma pessoa que não está ali só para passar o plantão. Figurante, né? Exatamente. Você resolve os problemas, se dedica, se empenha. Né? Perfeito, perfeito. Tem o comprometimento com a instituição, com os valores da instituição. Então, tudo isso ajuda a respeito. Né? Eu acho que essa mudança de chave de se tornar parte da equipe e não a estrela da equipe, né? Isso aí, quem vê isso na prática, na sua visita, nas suas atitudes diárias, você consegue ver a diferença de uma pessoa que é super líder, né? Ele se considera líder e potencializa muito isso nele, e de uma pessoa que aceita colaborações e vai construindo ali um castelinho que vai, no final das contas, vai ficar melhor para o paciente. Eu pude comprovar isso na prática, né? Como eu estou muito em centro cirúrgico e às vezes o cirurgião ele é muito determinante em vários fatores, às vezes a gente sabe que existem condutas melhores, mas o caminho que se faz é o do cirurgião, dependendo da pessoa. E ser mais equilibrado, né, ser mais ouvinte algumas vezes, né, dar um passinho para trás e escutar um colega da fisioterapia, por exemplo, tem muito a construir. A gente não sabe ventilação mecânica, fazer um desmame tão bom quanto um fisioterapeuta que faz 8, 10 por dia e a gente faz 1, 2, e olhe lá. Então, eu aprendi muito com você em relação a esse lado de escutar e fazer parte do time, né? É um time em favor de uma pessoa. Então, eu queria saber se você tem uma mensagem aqui para deixar para os nossos ouvintes que estão escutando a gente agora no Spotify ou que estão vendo no YouTube. Deixar um recado para alguém que está acabando a faculdade agora ou que já é médico e pensa em trabalhar como intensivista ou quer encarar a medicina de uma forma realmente como parte da vida. Então, estudar bastante, se comprometer e se dedicar ao máximo para fazer uma residência. Eu acho que é fundamental. A experiência na residência, ela é ímpar, ela muda a sua vida, ela muda, você vai criar contatos, aprender coisas que você não aprenderia só lendo o livro. Perfeito. E isso certamente vai mudar a carreira da pessoa. Então, eu recomendo muito, se gosta de UTI, venha fazer UTI, não é uma especialidade, tem um mercado danado e é uma ciência que está crescendo muito. Hoje a gente tem extracorpórea, técnicas de ultrassom, coisas invasivas que a gente não fazia no passado, que hoje a pós-residência você pode fazer especializações. Hoje, ultrassom, imagem, né? Broncoscopia, ecocardiografia, ultrassom. Campo bom aí. Imenso. Segurança, hemodinâmica, ventilação mecânica, extracorpórea, milhões de neuro, cuidados paliativos, infecto, nefro, um monte. Tem tudo. Tem um monte de coisa. Estudar bastante, se envolver. Perfeito. São as minhas melhores recomendações. Professor, muito obrigado. É isso, eu que agradeço aí, Thiago. Grande prazer ter estreado o nosso canal aqui do Spotify, do YouTube, com uma pessoa que eu admiro bastante e me ajudou a construir um tijolinho lá na minha formação médica. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreve no canal, a gente vai dar continuidade, né?
faz uma inscrição aí no Spotify. Vamos dar continuidade sempre com essas entrevistas. Eu acredito que conhecer histórias de pessoas que têm muito a passar e às vezes está numa conchinha ali com a pérola dentro, né? A gente tem que tirar essa pérola dali, para todo mundo conhecer o cérebro dessa pessoa. Assim, o Janot tem um cérebro maravilhoso, é muita informação acumulada e é bom dividir isso. Todo mundo ganha, ele ganha em compartilhar isso e dividir essas informações e a gente ganha aprendendo com as experiências de vida dele. Então, mais uma vez, obrigado. Que agradeço. E um grande abraço, seu amigo Thiago, e até o próximo vídeo. Tchau!